No coração da Amazônia, onde a selva densa e úmida forma uma muralha verde impenetrável, um helicóptero de transporte rasgava o ar pesado. O som das hélices ecoava como um trovão artificial, assustando bandos de araras coloridas que voavam em disparada. Dentro da aeronave, sentado de forma impecavelmente ereta, estava o segundo-tenente Rafael Montenegro. Seu uniforme de selva, recém-saído da alfaiataria, parecia imune à umidade sufocante. Seu rosto, jovem e anguloso, era uma máscara de disciplina rígida e seus olhos, de um castanho escuro e frio, pareciam analisar a imensidão verde lá embaixo não com admiração, mas como um tabuleiro de xadrez estratégico. Ele não era qualquer oficial. Era o primeiro colocado da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, a elite da elite, condecorado com a Medalha do Pacificador no dia de sua formatura. E este, o 51º Batalhão de Infantaria de Selva, conhecido como Batalhão Onça Pintada, seria seu primeiro comando. Um posto avançado na fronteira, um lugar onde a lei da natureza muitas vezes se sobrepunha à lei dos homens. Para Montenegro, era apenas o primeiro degrau em sua ascensão meteórica prometida. Apresento-me pronto para o serviço. Segundo-tenente Rafael Montenegro, nomeado para o comando do 1º Pelotão, 2ª Companhia deste batalhão, em 11 de julho de 2025. Apresento-me ao senhor, tenente-coronel. A voz de Montenegro era precisa, desprovida de qualquer emoção, cortando o ar abafado do escritório do comandante. O tenente-coronel Matias Ribeiro, um homem de meia-idade com um sorriso afável e pele curtida pelo sol amazônico, observou o jovem oficial. Por trás de sua recepção calorosa, uma centelha de preocupação se acendeu. O currículo de Montenegro era impressionante, uma lenda na academia, mas o exército na Amazônia era um organismo vivo, pulsante e imprevisível, que não se movia apenas por regulamentos impressos em papel. Seja bem-vindo ao Onça Pintada, tenente. Sua reputação o precede. Esperamos grandes coisas de você, disse Ribeiro, gesticulando para que ele se sentasse. Mas um conselho, se me permite. A selva e os homens que vivem nela não seguem sempre o manual. Às vezes, a flexibilidade e o coração de um líder valem mais do que qualquer regulamento. Agradeço o conselho, coronel. No entanto, minha missão é comandar este pelotão com base estrita nos regulamentos do Exército Brasileiro e no manual de campanha. A disciplina é a espinha dorsal de qualquer tropa vitoriosa. A eficiência será minha prioridade, e o cumprimento do dever, meu único objetivo. Cumprirei a missão que me for designada, respondeu Montenegro, suas palavras soando como se tivessem sido memorizadas de um livro didático. O tenente-coronel Ribeiro suspirou internamente. Ele viu nos olhos do jovem tenente a arrogância fria que desconsiderava sua experiência como um sermão antiquado. Mais palavras seriam inúteis. Em vez disso, ele decidiu apresentá-lo ao verdadeiro coração do batalhão. Entendo. Antes de ir para seu pelotão, há uma pessoa que você precisa absolutamente conhecer. Ela é a alma deste lugar, a história viva do nosso batalhão. Montenegro seguiu o comandante, um sorriso de escárnio quase imperceptível em seus lábios. A alma do batalhão? Uma história viva? Para ele, o exército era uma máquina de aço movida por hierarquia e ordens. Um suboficial, por mais experiente que fosse, não passava de uma engrenagem subordinada à estrutura de comando dos oficiais. Ele presumiu que essa figura importante seria apenas mais um sargento velho e rabugento, cheio de histórias de guerra que já não se aplicavam ao exército moderno e tecnológico. Mal sabia ele que sua certeza de aço estava prestes a ser despedaçada diante da porta da seção de pessoal e logística, a S1-S4. No batalhão Onça Pintada dizia-se que havia 2 comandantes, o oficial, tenente-coronel Ribeiro, e o comandante de fato, a subtenente Ana Lúcia Soares. Com 29 anos de serviço, o distintivo de subtenente em seu colar há mais tempo do que Montenegro tinha de vida, ela era infinitamente mais do que uma encarregada de material. Ela era a mãe, a conselheira, a leoa protetora e, quando necessário, o sargento mais temido por todos. Sua sala vivia cheia de soldados com os mais variados problemas, desde uma bota furada até um coração partido.
Subi, meu coturno novo está me matando, abrindo uma bolha do tamanho de um limão, dizia um soldado recruta, mancando. Oh, meu filho, pé de princesa não aguenta a lida, é? Deixa aqui, vou dar um jeito de amaciar esse couro pra você. Mas se eu te ver fazendo corpo mole no treinamento, a bolha vai ser o menor dos seus problemas, ela respondia, com uma mistura de carinho e ameaça que só ela conseguia equilibrar. Se um lote de rações de campanha chegava com a validade próxima do fim, um único telefonema de Ana Lúcia para o escalão superior resolvia o que ofícios formais levariam semanas para tramitar. Se a comida do rancho estava sem sabor, ela mesma ia para a cozinha, de mangas arregaçadas, ensinar aos cozinheiros o tempero certo, o tempero de mãe, como dizia. Sua liderança não vinha dos regulamentos, mas do profundo conhecimento da alma humana. Ela sabia que a moral de uma tropa era construída sobre um estômago cheio, um sono tranquilo e a certeza de que alguém se importava. Mas a lenda de Ana Lúcia fora forjada em um evento ocorrido há 18 anos, uma história que se tornará parte do folclore do batalhão. Durante uma cabeça d'água, uma enchente súbita e violenta, um afluente do Rio Negro transbordou, levando pontes e isolando um posto de vigilância avançado. As comunicações foram cortadas. Enquanto o comando debatia planos de resgate que pareciam impossíveis, foi Ana Lúcia, na época uma jovem terceiro-sargento, que se lembrou de um detalhe crucial. Um segundo-tenente recém-chegado em sua primeira missão, estava preso no posto, sem comida e com o rádio mudo. Ignorando as ordens para esperar, ela encheu uma mochila com comida, água, kit de primeiros socorros e partiu sozinha pela selva inundada e traiçoeira. Sargento Soares, volte aqui. É uma ordem. Você está louca, gritou seu superior. Ela nem olhou para trás. Dias depois, quando o jovem tenente, faminto e apavorado, já havia perdido as esperanças, a figura de Ana Lúcia, coberta de lama dos pés à cabeça, surgiu entre as árvores como uma aparição divina. O tenente que ela salvou naquele dia era ninguém menos que o atual comandante do batalhão, Matias Ribeiro. Quando o tenente Montenegro entrou na seção de Ana Lúcia, ele se deparou com a protagonista desse mito. Ela ergueu os olhos de uma pilha de papéis e seu olhar, embora marcado pelo tempo, tinha a clareza e a força de uma nascente de rio. Coronel, que surpresa boa o senhor por aqui, disse ela, sua voz com um calor que parecia aquecer o ambiente. Subtenente, vim trazer o novo comandante do primeiro pelotão para as apresentações. Este é o tenente Montenegro. Montenegro bateu continência, um gesto robótico e preciso. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de ceticismo. Então essa é a heroína? Uma suboficial de meia-idade com aparência comum. Ele não conseguia compreender que o poder dela não vinha da patente em seu ombro, mas do respeito e lealdade que ela havia conquistado no coração de cada homem e mulher naquele batalhão. Seja muito bem-vindo, tenente. Parece um rapaz forte e inteligente. Se precisar de qualquer coisa, qualquer mesmo, pode me procurar. Não há problema neste batalhão que a sublúcia não dê um jeito de resolver. As palavras dela, ditas com a mais pura intenção de ajudar, soaram aos ouvidos de Montenegro como uma afronta, uma usurpação de autoridade. Resolver qualquer problema? Como se ela fosse a verdadeira comandante. Ele sentiu um frio na espinha. Aquele encontro não era uma apresentação, era o início de uma guerra silenciosa. O gelo e a chama haviam se encontrado, e o destino do batalhão Sapintada pendia na balança. É um prazer conhecê-la, subtenente. Agradeço a gentileza, disse Montenegro, sua voz cortês, mas com uma frieza que demarcava uma linha invisível. Para ele, ela não era uma veterana a ser respeitada, mas uma subordinada a ser gerenciada. A hierarquia era clara, oficiais davam ordens, praças obedeciam. 29 anos de experiência eram apenas um dado em sua ficha de serviço, nada mais. Ana Lúcia, com a sabedoria de quem já vira dezenas de jovens oficiais cheios de teoria e vazios de prática, percebeu a arrogância dele instantaneamente. Ela conhecia bem aquela postura, a rigidez de quem acabou de sair da academia, a crença inabalável de que o mundo real se encaixaria perfeitamente nas páginas dos manuais. Ela respondeu com seu sorriso característico largo e desarmador. Que isso, tenente?
É meu trabalho garantir que os senhores oficiais tenham tudo o que precisam para fazer o de vocês. Com um oficial competente como o senhor, minha vida vai ficar até mais fácil. A oferta de paz, no entanto, foi interpretada por Montenegro como uma tentativa de manipulação, um aviso velado para não invadir seu território. Não haverá necessidade de auxílio, subtenente. Meu dever é cumprir minhas responsabilidades. Espero que a senhora se concentre em suas atribuições de suprimento e administração. Se cada um se ater às suas funções, não teremos problemas. A resposta foi um bloco de gelo. O ar na sala pareceu congelar. A expressão do tenente-coronel Ribeiro se enrijeceu. Ana Lúcia, porém, manteve o sorriso, embora seus olhos revelassem uma sombra de preocupação. Certamente, tenente. O senhor está coberto de razão, disse ela, encerrando o assunto. Mas uma fronteira invisível havia sido traçada. De um lado, o jovem oficial protegido pela armadura de aço dos regulamentos. Do outro, a veterana suboficial cujo poder emanava do calor das relações humanas. Eram dois mundos, duas filosofias de comando, colidindo em um pequeno escritório no coração da Amazônia. Naquela mesma tarde, na primeira reunião com seu pelotão, Montenegro deixou sua filosofia de comando dolorosamente clara. Senhores, não estou aqui para ser amigo de vocês. Estou aqui para transformá-los no pelotão mais letal deste exército. Minhas ordens serão baseadas estritamente no regulamento. Não haverá exceções, desculpas ou sentimentalismos. Alguma pergunta? O silêncio no alojamento era pesado, opressivo. Os soldados que haviam desfrutado de uma liderança mais branda, sentiram o ar da liberdade se dissipar como fumaça. Ninguém ousou falar. O sargento Bastos, adjunto do pelotão, soltou um longo e silencioso suspiro. Ele sentiu o cheiro de tempestade no ar. E no olho desse furacão, ele via claramente as figuras do tenente Montenegro e da subtenente Ana Lúcia. A chegada do tenente Montenegro foi como a instauração de uma lei marcial no primeiro pelotão. Seu método era a aplicação do manual ao pé da letra, desprovido de qualquer traço de humanidade. Ele inspecionava o brilho dos coturnos, a dobra milimétrica das toalhas nos armários, o ângulo exato do cap sobre a cabeça. Soldado Costa, seu fardamento está amarrotado. A apresentação individual é o espelho da disciplina da tropa. 20 flexões, agora. Sua voz ecoava no pátio de formaturas. Cabo Silva, essa barba de 3 dias é um insulto ao uniforme. Quero esse rosto liso como uma bola de bilhar amanhã, ou você passará o fim de semana limpando latrinas com uma escova de dentes. Os treinamentos se tornaram brutais. Ele seguia os tempos e as distâncias do manual com a precisão de um cronômetro suíço, ignorando o calor infernal, a umidade esmagadora ou a condição física individual dos soldados. O regulamento era seu Deus e ele seu sumo sacerdote. O descontentamento começou a ferver. No início, os soldados tentaram justificar, ele é novo, quer mostrar serviço. Mas a tirania de aço de Montenegro apenas se intensificava, sufocando-os. O som de suas botas no corredor do alojamento era o suficiente para gelar a espinha do mais corajoso dos homens. Começaram a surgir problemas. Lesões por esforço excessivo se tornaram comuns. O número de soldados encaminhados ao psicólogo por estresse agudo disparou. O pelotão, antes unido, tornou-se um grupo de homens silenciosos e tensos. O sargento Bastos, com sua experiência, tentou intervir. Meu tenente, os rapazes estão no limite. O moral está baixo. Talvez se o senhor aliviasse um pouco, desse um incentivo, as coisas melhorariam. A resposta de Montenegro foi fria como uma lâmina. Sargento, o quartel não é uma colônia de férias. A guerra não oferece incentivos, apenas a morte para os fracos. A moral é consequência da disciplina, não o contrário. Para eles, soldados eram peças em um tabuleiro, não seres humanos com dores, medos e saudades de casa. Toda essa tensão, é claro, chegou aos ouvidos de Ana Lúcia. Ela via os rostos exaustos dos soldados do primeiro pelotão, seus ombros caídos no refeitório, o aumento das visitas à enfermaria.
Ela sabia, por experiência, que uma corda esticada demais acaba por arrebentar. Numa noite, ela interceptou Montenegro quando ele saía de seu escritório. Tenente, podemos conversar um minuto? Seja breve, subtenente. Tenho muito a fazer. Os rapazes do seu pelotão, tenente. Eles estão sofrendo. Treinamento é fundamental, mas eles também precisam de um respiro. Que tal um churrasco no fim de semana? Eu arrumo a carne, o senhor entra com a bola. Isso faria um bem danado para eles. Montenegro a interrompeu com um gesto brusco. Interações sociais com subordinados minam a autoridade do comandante. Não vim aqui para ser amigo deles, vim para comandá-los. Subtenente, peço que a senhora se atenha às suas funções de logística. O comando do pelotão é de minha exclusiva responsabilidade. Ele a encarou, seus olhos transmitindo um aviso claro: não cruze a minha linha. Ana Lúcia não disse mais nada. Ela apenas observou as costas do jovem oficial se afastarem na penumbra, um vulto rígido e solitário. O muro de aço era mais espesso do que ela imaginara e sua sombra, fria e desoladora. Ela sabia que a colisão era inevitável, e temia pelos destroços que ela causaria. A sabedoria de Ana Lúcia não era teórica, era forjada em 29 anos de crises, conflitos e vitórias humanas. Ela sabia que os regulamentos, embora necessários, não continham todas as respostas. Às vezes, uma decisão ousada que ia além do que estava escrito, era o que salvava uma unidade, o que salvava uma vida. O resgate do então Tenente Ribeiro fora o exemplo mais famoso, mas não o único. Anos atrás, um surto de dengue hemorrágica atingiu o batalhão. O pânico se instalou. O escalão superior enviava diretrizes de isolamento, mas nenhuma solução prática para o medo que corroía a tropa. Foi Ana Lúcia quem, vestindo um macacão de proteção improvisado, entrou na enfermaria lotada. É perigoso, alertou o médico. Ela ignorou. Segurou a mão de cada soldado febril, ligou pessoalmente para suas famílias para acalmá-las e usou sua rede de contatos para conseguir repelentes e medicamentos que não estavam disponíveis no suprimento padrão. Sua coragem e compaixão foram um antídoto para o pânico, e a crise foi superada. Em outra ocasião, uma disputa por terras com uma comunidade indígena local ameaçava se transformar em um conflito violento. Os advogados do exército brandiam mapas e documentos legais que lhes davam razão, mas a tensão só aumentava. Ana Lúcia, em vez de leis, levou uma cesta de açaí e farinha d'água para a aldeia. Passou dias ouvindo as histórias dos anciãos, ajudando as mulheres a tecer cestos, mostrando respeito por sua cultura. Seu gesto de humildade abriu um canal de diálogo que a lei não conseguirá, e um acordo pacífico foi alcançado. Para ela, o coração sempre foi um território mais importante a ser conquistado do que a terra. Ao observar Montenegro, ela se lembrava de tantos outros jovens oficiais que chegavam com a mesma certeza inabalável, apenas para terem suas convicções despedaçadas pela dura realidade da selva. Até o melhor aço precisa passar pelo fogo para se tornar uma espada de verdade, ela pensou. Ela não temia o conflito com o tenente, via-o como a forja necessária para transformá-lo em um verdadeiro líder. Ela estava disposta a esperar, a ser a bigorna contra a qual a arrogância dele se quebraria. E no processo, ela seria o escudo para proteger os soldados das faíscas mais quentes. Alheio a essa sabedoria, Montenegro continuava em seu pedestal de gelo, acreditando que sua dureza era a única forma de comando. A chama da experiência ardia ao seu lado, mas a juventude arrogante, cega em seu próprio brilho, não conseguia ver a luz. Com o passar das semanas, o abismo entre o tenente Montenegro e a subtenente Ana Lúcia se aprofundou. A tensão era palpável, um tópico constante nas conversas dos outros oficiais e praças. Montenegro começou a sabotar abertamente o trabalho de Ana Lúcia, usando o regulamento como arma para minar sua autoridade. Subtenente, estas redes de selva que chegaram. A contagem de fios por centímetro quadrado é 3% inferior à especificação técnica do manual. O regulamento é quebrado nos pequenos detalhes. Devolva todo o lote e exija um novo que atenda às especificações. Mas tenente, este novo modelo é de um material mais leve e respirável.
Os soldados preferem, dizem que o calor é menor à noite. A diferença nos fios é mínima. Inaceitável. O regulamento é o regulamento. Um fio a menos pode significar um mosquito a mais, uma doença a mais. Cumpra-se. As redes foram devolvidas. Em seu lugar, chegaram as antigas, mais pesadas e quentes. Os soldados sofreram em silêncio durante as noites abafadas na selva. Para Montenegro, a flexibilidade de Ana Lúcia era indisciplina. Para ela, a rigidez dele era uma burocracia cega que ignorava o bem-estar humano. A animosidade escalou a ponto de Montenegro humilhá-la deliberadamente na frente dos soldados. Subtenente, sua função é cuidar de papéis e almoxarifado. O treinamento e o comando da tropa são prerrogativas dos oficiais. Peço que não se intrometa mais com sua experiência na cadeia de comando. O desrespeito era tão flagrante que outros oficiais presentes coraram de vergonha. Ana Lúcia, no entanto, absorveu o insulto em silêncio, seu olhar transmitindo não raiva, mas uma profunda tristeza. Essa passividade enlouquecia Montenegro ainda mais. Ele interpretava o silêncio dela como desprezo, como se ela o visse como um garoto mimado. Ela me trata como um amador, o primeiro da Aman. Pois bem, vamos ver quem está certo no final. Uma inveja tóxica e um desejo doentio de provar seu valor cresciam dentro dele como uma erva daninha. O tenente-coronel Ribeiro, percebendo a atmosfera venenosa, chamou Montenegro para uma conversa séria. Tenente, sua atitude com a subtenente Soares é inaceitável. Ela é uma instituição neste batalhão. Com todo respeito, coronel, o senhor também foi contaminado pela maneira improvisada e assistencialista com que ela gerencia as coisas. O exército precisa de ordem, não de sentimentalismo, retrucou Montenegro, com uma audácia que chocou o comandante. Ribeiro ficou sem palavras. Ele se lembrou da jovem sargento que arriscou a própria vida para salvá-lo de uma morte certa em uma selva inundada. Se ela tivesse seguido o regulamento naquele dia, ele não estaria ali. Ele sentiu um calafrio, um pressentimento de que a arrogância daquele jovem oficial traria uma desgraça irreparável. A premonição se tornaria realidade da forma mais sórdida e chocante possível. O palco para a tragédia estava montado. O dia era cinzento, com uma chuva amazônica incessante que transformava tudo em lama. O primeiro pelotão estava em treinamento na pista de combate em ambiente de selva. A visibilidade era péssima, o chão, um sabão. O sargento Bastos, experiente, alertou: "Tenente, o tempo está muito ruim. O risco de um acidente é alto. Sugiro interrompermos até a chuva diminuir." "Negativo", o sargento respondeu Montenegro, impassível. "O inimigo não espera o tempo melhorar. A chuva é apenas mais um obstáculo a ser superado. Treinamento como no combate. Prossigam." O inevitável aconteceu. Durante a transposição de um obstáculo, uma ponte de um único tronco sobre um igarapé lamacento, o soldado Costa escorregou e caiu. Um grito agudo de dor cortou o som da chuva. O treinamento parou. Costa estava no chão, agarrando a parte inferior das costas, seu rosto uma máscara de dor e lama. O procedimento padrão era claro: comunicar imediatamente à enfermaria e seguir as instruções do médico para a remoção. Mas o rádio, encharcado, falhava. Onça 1 para onça base na escuta. Câmbio. Apenas estática. Tenente, temos que tirá-lo daqui agora. Ele pode ter machucado a coluna. Precisamos improvisar uma maca e levá-lo para a base, urgiu o sargento Bastos. Montenegro hesitou. Não. Mover um ferido sem autorização do escalão médico é uma violação do procedimento. Pode agravar a lesão. Aguardaremos o contato. Pelo amor de Deus, tenente. O procedimento é mais importante que a vida do soldado? Olhe para ele. Ele pode ficar paralítico. Está questionando minha ordem, sargento? Gritou Montenegro, seu rosto contorcido. O medo de ser responsabilizado por uma quebra de protocolo e a teimosia em admitir um erro paralisaram seu raciocínio. Foi nesse exato momento que a subtenente Ana Lúcia, que fazia uma inspeção de rotina nas áreas de treinamento, chegou ao local.
Um olhar para o soldado Costa foi o suficiente. Ela viu a urgência que a arrogância de Montenegro o impedia de ver. O que estão esperando? Façam uma maca com os galhos e o poncho, agora. Vamos levar esse menino para a enfermaria. A responsabilidade é minha, ela ordenou, sua voz soando com a autoridade de um general. Os soldados, paralisados pela indecisão, moveram-se instantaneamente, como se a voz dela fosse o único comando que importava. Subtenente, isto é uma insubordinação. Uma quebra da cadeia de comando. Darei parte da senhora, esbravejou Montenegro, tentando barrar seu caminho. Ana Lúcia parou e o encarou, seus olhos faiscando. Dê parte, tenente. Eu arrisco toda a minha carreira, toda a minha vida militar, para salvar a vida de um dos meus meninos. Agora saia da minha frente. Havia uma força em seu olhar, uma convicção forjada em décadas de serviço e amor por seus subordinados, que fez Montenegro recuar instintivamente. Naquele momento, no meio da selva chuvosa, não foi apenas o regulamento que se quebrou. Foi a primeira fissura visível na armadura de aço do jovem tenente. Graças à decisão rápida de Ana Lúcia, o soldado Costa foi levado à enfermaria a tempo. O diagnóstico, uma hérnia de disco extrusa. O médico foi categórico, mas alguns minutos de atraso ou um movimento errado poderiam ter resultado em dano permanente à medula espinhal. A notícia se espalhou como fogo. Ana Lúcia era, mais uma vez, a heroína. Montenegro, o oficial frio e incompetente que quase aleijou um de seus homens por seguir um livro. Sua liderança ruiu. Seus soldados agora o olhavam com desprezo e desconfiança. Para Montenegro, a humilhação foi insuportável. Ele não via a situação como resultado de sua própria inflexibilidade, mas como uma armadilha orquestrada por Ana Lúcia para destruí-lo. A paranoia e o ressentimento o consumiram. Aquela suboficial. Ela me humilhou de propósito. A razão o abandonou, dando lugar a um ódio cego. Ele decidiu que se vingaria. Ele a destruiria publicamente da forma mais humilhante possível. No dia seguinte, à hora do almoço. O refeitório estava lotado. Montenegro pegou sua bandeja e deliberadamente caminhou em direção à mesa onde Ana Lúcia almoçava com outros suboficiais e sargentos. Em sua bandeja, uma porção generosa de farofa, o acompanhamento do dia, amarela, gordurosa, cheia de pedaços de couve e bacon. Ele parou ao lado dela. O ar ao seu redor parecia carregado de eletricidade. Subtenente Ana Lúcia, ele gritou, a voz ressoando pelo refeitório. O barulho cessou instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para eles. A senhora parece pensar que é a rainha deste batalhão, mas não se engane. A senhora é apenas uma suboficial velha e intrometida. Não tolerarei mais que usurpe a autoridade de um oficial e destrua a disciplina militar com seu sentimentalismo barato. Então, sob o olhar horrorizado de centenas de soldados, ele enfiou a mão na bandeja, pegou um punhado de farofa e despejou sobre a cabeça de Ana Lúcia. O silêncio no refeitório era absoluto, pesado, como se o próprio ar tivesse sido roubado. A farofa amarelada, misturada com gordura e couve, escorria pelo cabelo grisalho de Ana Lúcia, sujando seu rosto, seu uniforme. Ela não reagiu, não se moveu, permaneceu paralisada pela brutalidade do ato. Oficiais se levantaram de suas mesas, boquiabertos. Soldados congelaram, com os garfos a meio caminho da boca. O que acabaram de testemunhar era mais do que insubordinação ou um simples insulto. Era a profanação de um símbolo. A mãe do batalhão havia sido publicamente humilhada de uma forma que desafiava a decência humana. Montenegro olhou para ela, tremendo de raiva, seu rosto uma máscara de desprezo. Este é o seu nível. Lembre-se disso. Ele jogou a mão suja de volta na bandeja e saiu do refeitório com passos firmes, como se nada tivesse acontecido. Atrás dele, os ombros de Ana Lúcia começaram a tremer sutilmente. Ela não levantou a cabeça. Não era apenas pela vergonha. Eram lágrimas de profunda tristeza, não por si mesma, mas pela degradação da instituição que ela servirá por quase 3 décadas, pela alma perdida daquele jovem oficial.
lágrimas que se misturavam com a gordura da farofa em seu rosto. Por um longo momento ninguém se moveu. O choque paralisou a todos. Os primeiros a reagir foram os sargentos sentados com Ana Lúcia. Eles se levantaram furiosos e correram para ajudá-la, limpando seu rosto com guardanapos, suas mãos tremendo de raiva. Sub, a senhora está bem? Aquele desgraçado. Aquele moleque, um deles praguejou, os olhos fuzilando a porta por onde Montenegro havia saído. Os soldados, embora em silêncio, partilhavam da mesma fúria. Para eles, Ana Lúcia não era apenas uma administradora. Era a mulher que remendava seus uniformes, que ouvia seus problemas, que lhes dava um abraço quando a saudade de casa apertava. O insulto a ela era um insulto a cada um deles. Com a ajuda dos colegas, Ana Lúcia se levantou, ainda de cabeça baixa. Ela não conseguia encarar as centenas de olhares de pena e choque. Saiu em silêncio e caminhou até sua sala. Apenas quando a porta se fechou e a tranca girou, ela permitiu que os soluços viessem, um choro convulso que carregava o peso de 29 anos de dedicação, honra e orgulho, todos manchados por um ato de arrogância juvenil. A notícia do incidente da farofa explodiu no batalhão mais rápido que um rastilho de pólvora. Chegou imediatamente aos ouvidos do tenente-coronel Ribeiro. Ele saltou da cadeira, derrubando uma pilha de papéis. O quê? O tenente Montenegro fez o quê? Sua voz era um rugido de incredulidade e fúria. Ele mandou chamar Montenegro imediatamente. Quando o jovem tenente entrou em sua sala, sua expressão era desafiadora. Ele estava preparado para as consequências. Tenente, você perdeu o juízo? Como pôde fazer uma coisa dessas com a subtenente Soares? Eu apenas coloquei uma subordinada insubordinada em seu devido lugar, coronel. Restabeleci a autoridade de um oficial, que ela teimosamente se recusava a respeitar. Assumo total responsabilidade pelos meus atos. A frieza calculada de Montenegro deixou o comandante sem palavras. A raiva deu lugar a um profundo sentimento de repulsa. Ele se lembrou da jovem Ana Lúcia arriscando a vida por ele. A humilhação dela era a dele. Responsabilidade? Que responsabilidade você pode assumir pelo dano que causou? Pela ferida que abriu na alma de uma mulher que dedicou a vida a este exército? Pela mancha que você jogou na honra deste batalhão? Eu agi de acordo com o que acredito ser necessário para manter a disciplina. Calha a boca, explodiu Ribeiro. Ele sabia que a situação havia ultrapassado todos os limites. Isso não era mais um problema disciplinar interno, era um ataque ao próprio tecido moral do exército. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone. Decidiu reportar o incidente diretamente ao Comando Superior, ao Comando Militar da Amazônia. Era a única forma de fazer justiça e, talvez, de salvar aquele jovem oficial de si mesmo. A atmosfera no batalhão Onça Pintada era de uma calmaria sinistra, a quietude que precede a maior das tempestades. E o olho dessa tempestade estava agora se formando a quilômetros de distância, na mesa de um homem que acabará de receber a mais chocante das notícias, o comandante militar da Amazônia. No quartel-general do Comando Militar da Amazônia, CMA, em Manaus, o ar no gabinete do comandante parecia ter congelado. De pé, diante de uma enorme janela com vista para o Rio Negro, estava uma figura imponente. As 4 estrelas em seus ombros brilhavam sob a luz artificial. Era o general de exército Ricardo Almeida, o homem que comandava todas as forças terrestres na vasta região amazônica. Ele acabará de desligar o telefone após uma longa e perturbadora conversa com o tenente-coronel Ribeiro. Seu rosto normalmente sereno, era uma máscara de fúria contida. Ana Lúcia. Ele não pensou nela como subtenente Soares, mas pelo nome. Para ele, ela era muito mais que uma subordinada. Era a mulher a quem ele devia a vida. A memória o transportou 25 anos no tempo. Na época, um jovem capitão Almeida liderava uma patrulha de reconhecimento em uma área remota e hostil na fronteira. Durante uma operação contra garimpeiros ilegais, uma tempestade tropical de proporções bíblicas os atingiu. Perdidos com o rádio quebrado e os suprimentos acabando, ele e seus homens enfrentaram a morte.
O frio da hipotermia em meio à selva encharcada era um inimigo invisível e letal. Quando toda a esperança parecia perdida, uma figura emergiu da mata densa. Era Ana Lúcia, então uma recém-formada terceiro sargento, carregando uma mochila pesada, guiada apenas pela intuição e uma coragem sobre-humana. Ela os encontrou. O cantil de café quente e o cobertor que ela ofereceu foram, literalmente, a diferença entre a vida e a morte. Ele jamais se esqueceria de sua voz firme, encorajando os homens exaustos. Vamos, levanta. Nossos irmãos lá na base contam com a gente. E agora aquela mesma mulher, sua salvadora, havia sido humilhada por um pirralho recém-saído da academia. A notícia era um soco no estômago. O sangue do general ferveu. Rafael Montenegro. Primeiro da AMAN, medalha do pacificador. Ele murmurou o nome e as credenciais com um escárnio gelado. Um garoto arrogante que acreditava que o conhecimento dos livros o tornava superior aos homens e mulheres que realmente sangravam pela pátria. Ajudante de ordens. Prepare o helicóptero de comando imediatamente. O grito do general Almeida ecoou pelo gabinete. Para onde, meu general? Perguntou o ajudante, assustado com a intensidade de seu comandante. Para o batalhão Onça Pintada. Vou pessoalmente arrancar o uniforme daquele moleque insolente com as minhas próprias mãos. A decisão era extraordinária. O general de 4 estrelas não se deslocava de helicóptero por causa de um incidente com um segundo tenente. Mas aquilo não era um assunto militar para Almeida, era pessoal. Ele precisava restaurar a honra de sua salvadora. E avise o tenente-coronel Ribeiro. Ninguém toca um fio de cabelo daquele tenente até eu chegar. Eu mesmo vou cuidar dele. Minutos depois, o som ensurdecedor das turbinas do helicóptero encheu o pátio do CMA. Ao ver a figura imponente do general Almeida subindo a bordo, seu rosto como uma nuvem de tempestade, o ajudante de ordens engoliu em seco. Ele sabia que um furacão de proporções épicas estava prestes a desabar sobre o batalhão Onça Pintada. O rugido desconhecido de um helicóptero de grande porte sobre o batalhão Onça Pintada fez com que todos olhassem para o céu. Quando a aeronave pousou no centro do pátio de formaturas e a porta se abriu, um silêncio mortal caiu sobre a base. O general de exército Ricardo Almeida desceu, sua presença enchendo o ar com uma autoridade avassaladora. Sua visita surpresa era o equivalente a uma declaração de guerra. O tenente-coronel Ribeiro correu para recebê-lo, prestando uma continência nervosa. Batalhão, apresentar arma. Sentido. O general mal notou a saudação. Seus olhos eram como brasas. Onde está o tenente Montenegro? Ele rosnou. Em meu gabinete, aguardando ordens, meu general. Leve-me até ele. Enquanto o general marchava em direção ao prédio do comando, os soldados observavam de longe, uma mistura de medo e expectativa em seus rostos. A justiça, na sua forma mais terrível e poderosa, havia chegado. A porta do gabinete se abriu. Montenegro, de pé empertigado, prestou continência. Segundo-tenente Rafael Montenegro, pronto para o serviço, meu general. Almeida o ignorou. Caminhou lentamente até parar a centímetros dele, encarando-o. O ar crepitava com atenção. Então, você é o tenente Montenegro? Sua voz era um sussurro perigoso. Sim, meu general. Foi você quem ousou jogar comida na cabeça da subtenente Soares? Eu estava restabelecendo a dícipe. A frase foi interrompida pelo som seco de um tapa. A mão do general, grande e pesada, acertou o rosto de Montenegro com uma força brutal. O tenente cambaleou, o lábio cortado, mas não emitiu um som. Você não tem o direito de pronunciar a palavra disciplina. O que você sabe sobre o espírito de um soldado? O general explodiu. Ele agarrou Montenegro pelo colarinho e o empurrou contra a parede. Eu não me importo se você foi o primeiro da AMAN ou se ganhou 1000 medalhas. Um homem que não tem o mínimo de respeito pela honra e pela dignidade de um camarada de farda não é um oficial do meu exército. Então, diante do olhar chocado de Ribeiro e do ajudante de ordens, o general Almeida fez o impensável.
Ele agarrou o distintivo de metal do posto de segundo-tenente no colarinho de Montenegro e o arrancou com um puxão violento. O som do tecido rasgando ecoou na sala. Você não é digno de usar este uniforme. Você e seus malditos regulamentos. Pois bem, hoje vou lhe ensinar pessoalmente qual é o regulamento mais importante de todos. O general jogou o distintivo arrancado no chão. Seus olhos estavam injetados de sangue. Montenegro, pela primeira vez na vida, sentiu o terror puro, a aniquilação total de seu orgulho, de sua identidade. A espada do julgamento havia caído, cortando sua arrogância em um único e impiedoso golpe. Meu general, por favor, acalme-se, implorou o tenente-coronel Ribeiro, tentando intervir. Arrancar a insígnia de um oficial à força era um ato de violência que poderia ter consequências devastadoras para a carreira de ambos. Saia da minha frente, Ribeiro. Este homem não é mais um dos meus oficiais, rugiu Almeida, empurrando-o para o lado. Ele olhou para Montenegro, que agora tremia no chão. Você tem alguma ideia de quem é a mulher que você humilhou? Montenegro não conseguiu responder. Para ele, ela era apenas um obstáculo. O fato de você respirar hoje, de vestir este uniforme, de este país existir, é graças ao sacrifício silencioso de pessoas como Ana Lúcia Soares. A voz do general tremeu de emoção. Ribeiro baixou a cabeça, lembrando-se de sua própria dívida com ela. Há 25 anos, começou o general, sua voz agora embargada, eu era um capitão, mais jovem do que você. Estava congelando até a morte, perdido na selva durante uma tempestade. Todos haviam desistido da busca. A única pessoa que não desistiu, que enfrentou o inferno para me encontrar, foi a então terceiro sargento Ana Lúcia. Ela arriscou a própria vida para salvar a minha. A revelação caiu como uma bomba na sala. Ninguém, nem mesmo Ribeiro, conhecia essa história. A conexão entre o comandante máximo da Amazônia e a humilde subtenente era um segredo guardado por décadas. Sem ela não haveria general Almeida. Não haveria estas estrelas em meu ombro. Ela não é apenas uma subordinada. Ela é minha salvadora. A mulher a quem devo minha vida. Lágrimas brotaram nos olhos do general. O guerreiro de aço se desfez, revelando um homem tomado pela dor e pela gratidão. E você? Você jogou farofa na cabeça dela? O grito final foi um uivo de angústia. Montenegro finalmente entendeu a magnitude de seu crime. Ele não havia insultado uma suboficial, ele havia profanado a heroína pessoal do homem mais poderoso do exército na região. Ele havia cuspido na honra de um soldado que era, em todos os sentidos, infinitamente maior do que ele. Sua arrogância, sua certeza, tudo se desintegrou em pó. Nesse exato momento, a porta do gabinete se abriu silenciosamente. Era Ana Lúcia. A aparição de Ana Lúcia foi uma surpresa para todos. Ela havia trocado o uniforme sujo e estava impecavelmente fardada. Seu rosto estava pálido, mas sua expressão era serena. Ela olhou para a cena, o distintivo rasgado no chão, Montenegro em prantos, o general Almeida consumido pela fúria, e compreendeu tudo. Ela caminhou calmamente até o general e prestou uma continência perfeita. Com licença, meu general. Subtenente Ana Lúcia se apresentando. Sua voz era firme. O general a olhou, e a fúria em seu rosto se dissolveu em preocupação. Ana. Subtenente. Você está bem? Ela deu um leve sorriso. Estou bem, general. O almoço estava um pouco salgado, só isso. Então ela se virou, pegou o distintivo de tenente do chão e caminhou até Montenegro. E para o espanto de todos, ela se ajoelhou na frente dele. Levante-se, tenente, disse ela, sua voz suave. Um oficial não deve ficar no chão. Montenegro ergueu a cabeça, os olhos inundados de lágrimas, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Por quê? Por que a senhora está fazendo isso? Eu mereço ser punido. A punição não sou eu quem dou, tenente. É a que o senhor dá a si mesmo. Ela estendeu a mão para colocar o distintivo de volta em seu colarinho, mas o tecido estava rasgado. Em vez disso, ela pegou a mão dele e colocou a insígnia em sua palma.
Espero que, através da dor de hoje, o Senhor tenha aprendido o verdadeiro peso deste distintivo. A honra de um soldado não vem do metal no ombro, mas do coração que ele tem por seus companheiros. Então ela se levantou e se virou para o general. Meu general, peço-lhe que perdoe o tenente Montenegro. O quê? Ana, ele não merece perdão. Ele merece, general. Ele é jovem, cometeu um erro terrível por imaturidade. Pense nisso como uma vacina dolorosa que o impedirá de cometer erros maiores no futuro. Em vez de puni-lo, dê a ele a chance de se redimir. Sua generosidade era de uma dimensão quase divina. Não era pena, era a sabedoria de uma mentora que se recusava a desistir de um jovem soldado, mesmo que ele a tivesse ferido profundamente. O general Almeida ficou sem palavras. A grandeza daquela mulher era imensurável. A mesma força, a mesma compaixão que o salvara 25 anos antes estava ali, intacta. Uma lágrima quente escorreu por seu rosto. A fúria se foi substituída por uma profunda admiração. Ele olhou para Montenegro e depois para ela. Está bem, subtenente. Será como você deseja. Era uma concessão, um sinal de respeito que transcendia qualquer hierarquia. Ao ouvir aquilo, Montenegro não conseguiu mais se conter. Ele desabou em um choro alto, infantil, um choro de remorso absoluto e de gratidão por um perdão que ele jamais poderia merecer. Nos dias que se seguiram, o tenente Montenegro viveu como uma sombra. Passou horas trancado em seu quarto, revivendo seu ato vergonhoso, confrontando a arrogância que o cegara. A imagem de Ana Lúcia se ajoelhando para perdoá-lo estava gravada em sua alma. Ele lhe devia uma dívida impagável. Depois de dias de tormento, ele tomou coragem e foi até a sala dela. Hesitou na porta, o coração martelando. Finalmente bateu. Entra, veio a voz familiar. Ele entrou. Ana Lúcia estava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ela o olhou e sorriu levemente. Ele ficou parado, a palavra desculpe presa na garganta. Já comeu, tenente? Ela perguntou com uma normalidade que o desarmou. A simples pergunta quebrou suas últimas barreiras. Ele caiu de joelhos. Subtenente. Eu cometi um erro imperdoável. Me perdoe, por favor. Me perdoe. Ela se levantou, foi até ele e o ajudou a se levantar, colocando a mão em seu ombro. Já passou, meu filho. Levante-se. O importante é o que você aprende com seus erros. Ela lhe serviu uma xícara de café forte. O verdadeiro perdão não se pede com palavras, se mostra com ações. Ele a olhou, os olhos vermelhos. Então, me ensine, subtenente. Me ensine a ser um soldado de verdade. O pedido era sincero, humilde. Ana Lúcia viu a mudança em seus olhos. A arrogância havia sido substituída por um desejo genuíno de aprender. Ela sentiu. A primeira lição é esta: liderança não se faz com a cabeça, se faz com o coração. Entre na vida de seus soldados, sinta a dor deles, conheça seus sonhos. O resto virá naturalmente. A partir daquele dia, Montenegro se tornou o aluno mais dedicado de Ana Lúcia. Ele passou a ouvir seus homens, a se importar. A mudança foi sentida por todos. Ele não era mais o tirano do regulamento, mas um líder que inspirava confiança. O pelotão, antes tenso e dividido, floresceu sob seu novo comando, tornando-se o mais coeso e eficiente do batalhão. Meses depois, durante um treinamento noturno em uma noite fria e chuvosa, um soldado sofreu um grave quadro de hipotermia. O rádio falhou. Sem hesitar, Montenegro tirou seu próprio casaco, agasalhou o soldado, colocou-o em suas costas e correu por quilômetros na mata escura e traiçoeira até a base. Ele salvou a vida do rapaz. De longe, observando a cena, Ana Lúcia sorriu. O gelo havia derretido. O aço frio havia sido forjado no fogo da humildade e se tornado uma espada verdadeira. O tempo passou. Montenegro foi promovido a capitão, depois a major. Tornou-se um dos oficiais mais brilhantes e respeitados do exército, conhecido tanto por sua genialidade estratégica quanto por sua liderança humana.
Anos depois, já como coronel em uma cerimônia no Comando Militar da Amazônia, um general americano visitante, impressionado com sua palestra, perguntou-lhe: Coronel, qual o segredo de sua liderança? Você teve um grande mentor? Montenegro sorriu, uma imagem clara vindo à sua mente. Uma mulher de sorriso largo, com farofa em seus cabelos. Sim, eu tive, general. Ela me ensinou que a verdadeira força de um líder não está em sua patente, mas em sua capacidade de se ajoelhar. Ela transformou meu coração de aço em um coração de soldado. Naquela mesma noite, ele dirigiu por horas até uma pequena cidade no interior. Parou em frente a um restaurante simples chamado Cantinho da Lúcia. Lá fora, uma senhora de cabelos grisalhos, agora aposentada, limpava mesas. Ele desceu do carro. Mãe? Ana Lúcia se virou, e seu rosto se abriu no mesmo sorriso caloroso de sempre. Meu filho! Que surpresa boa! Eles se sentaram, e ela lhe serviu um prato de comida caseira. Ele contou sobre sua vida, suas conquistas. Ela ouviu com o orgulho de uma mãe. O sol se pôs, e as estrelas começaram a brilhar no céu amazônico. Sabe, mãe, disse Montenegro, olhando para o céu, para o mundo, eu sou um coronel. Mas no meu coração, a senhora sempre será minha general. Ana Lúcia sorriu, os olhos marejados. A história deles, nascida de um ato de humilhação, havia se transformado em uma lenda silenciosa sobre redenção,